Did you know using your browser in incognito mode doesn't actually protect your privacy? Take back your privacy with IPVanish VPN. Just one tap and all your data, passwords, communications, browsing history, and more will be instantly protected. IPVanish makes you virtually invisible online. Use IPVanish on all your devices, anytime you go online at home and especially on public Wi-Fi. Get IPVanish now for 70% off a yearly plan with this exclusive offer at ipvanish.com/audio. O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Muito bem-vindo, muito bem-vinda, amigo e amiga do meu time de botão, o meu, o seu, o nosso lugar para falar da bola de ontem e de anteontem. Tava com saudade de abrir microfone para falar do meu time de botão. Me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Paulo Júnior, parceria de muitos anos nesse podcast e também lá fora, naquele negócio chamado vida. A gente parou, né? Você que nos acompanha, que assinava a nossa newsletter, assinava o nosso Apoia-se, estava nas nossas redes sociais, você viu, soube, a gente se comunicou com vocês, a gente falou sobre a nossa pausa, um pouco por questões pessoais, profissionais, era um momento distinto pra gente, mas também e principalmente porque a Central 3, como produtora de podcasts, também passava por um momento diferente, um momento de incertezas, e a gente preferiu pausar para depois voltar na boa, para voltar bem, para voltar sem pressa, do que fazer as coisas na marra. Eu acho que fazer as coisas na marra não é nem o que a gente gostaria de fazer, nem o que vocês gostariam de receber como produto final. A gente entendeu que um recuo estratégico era bom, até porque a gente faz isso com muito carinho. E se fosse para fazer de uma maneira que doesse, de uma maneira brusca, talvez não valesse a pena. Então nós estamos de volta. A gente grava isso aqui no fim de agosto. Parece até que foi mais tempo, né, que a gente ficou parado, porque a saudade apertou, a saudade foi grande. Você provavelmente nos ouve a partir de setembro de 2025. O meu time de botão finalmente está de volta. Eu mando meu beijo, meu abraço a Paulo Júnior, que fala comigo direto do Rio de Janeiro e vai apresentar para você, amigo e amiga, qual é o tema que a gente escolheu para a volta do meu time de botão. Dari Leandro, um abraço para quem acompanha há tanto tempo o meu time de botão, feliz de estar de volta, com saudade do nosso papo aqui já de tantos e tantos anos, diante de tantas mensagens carinhosas e tanta gente que sabemos, né, que nos acompanha por aí há um longo tempo. De volta, feliz. E para falar do cara que tem o melhor apelido de todos os tempos, né? Você imagina você embicar num boteco assim, quando você já parou de jogar futebol, e alguém falar que chegou o artilheiro dos gols bonitos. Que coisa legal, que nome nobre e que honra. Eu acho que é por isso que o sorriso dele é sempre tão aberto. A gente está falando do Ricardo Lucas, do Dodô paulistano, cara que começou ali no futebol na capital paulista de fato, rodou bastante, jogou em muitos clubes, fez muita história por Fluminense, por Botafogo, jogou no Santos num momento importante da carreira, jogou principalmente no São Paulo Futebol Clube, é o período que a gente vai tratar aqui, porque houve um tempo, né, Leandro, que o futebol brasileiro podia escolher 2, 3, 4, 5 duplas de ataque para sua seleção. E a gente vai falar do Dodô, principalmente em 1997, e que muita gente talvez não vai se lembrar e vai ter esse refresco na memória ao ouvir aqui o nosso papo, como o Dodô teve sim próximo de um espacinho ali na Copa de 98, por que não? Quando a gente lembra dos vários e vários jogadores que ficaram pelo caminho nas grandes campanhas da seleção brasileira, dá para dizer que o Dodô é um deles. Talvez ali, já na reta final, já não tinha espaço no meio de tanta cobra? Pode ser. Acho que ninguém, às vésperas do Mundial, estava pensando em Dodô na lista do Zagallo. Mas a gente vai mostrar aqui que o ano de 97 do Dodô é sim de elite, é sim para figurar, para fardar ali a 7, a 9 da seleção. E quem sabe, por pouco, pela concorrência,
pelo nível altíssimo dos seus colegas contemporâneos, a gente não teve tanto Dodô numa memória de uma elite mais clara para quem o viu jogar. Mas é uma grande história, é legal passear pelo momento muito, muito artilheiro desse grande fazedor de gols que foi o Dodô. O Dodô que estava na cotação dos mini craques, né? Mini craques foi a febre da Copa de 98, e se a Coca-Cola fez um mini craque seu, é porque você estava no radar mesmo da Copa do Mundo, né? Tal qual no álbum de figurinhas, você tem que palpitar ali, escolher alguns jogadores que você acredita que vá para a Copa, e o Dodô foi um dos escolhidos. A Coca-Cola apostou no Dodô como um mini craque. Ele, Sonny Anderson, Christian, são alguns dos atacantes que tiveram mini craque, mas não foram para a Copa, né? Renato Gaúcho. O Elber teve? Não, né? Acho que o Elber não estava no mini craque, né? Sonny Anderson, Donizete Pantera. Donizete Pantera, exatamente. Mas acabou não indo. Dodô, que por sinal Oséias, mas o Oséias é um caso à parte, né? O artista do mini craque queria fazer as tranças, né? Queria. Ele falou, gente, o Oséias não tem a mínima chance de ir para a Copa, mas eu quero desenhar o Oséias. É verdade. E o Dodô que, no álbum de figurinhas, surgindo para o futebol, ele foi trocado com o Amarildo, né? Esse é um clássico aí do São Paulinismo. A figurinha do Dodô saiu com o nome Amarildo, a figurinha do Amarildo saiu com o nome Dodô. Em tempos sem internet, foi meio chocante, assim, porque muito moleque por muito tempo achou que o Dodô era o branquelo grande, alto, né? E que era o Amarildo. E, na verdade, era o contrário. Vale lembrar, Pauleta, que esse São Paulo do Dodô, era o São Paulo pós-Telê. Você ganha o bimundial, aquele estouro, aquele time inigualável. É um patamar tão alto que você atinge que não tem como se sustentar lá em cima. Se você não tem como se sustentar, você vai cair um pouco. Na hora de cair, a ressaca é inevitável. O São Paulo estava numa ressaca, era uma troca de geração, uma troca de guarda. E nessa troca, a molecada da base passou a ter um pouquinho mais de espaço, novos nomes ali da base. O São Paulo tinha, inclusive na sua estruturação, né? O São Paulo passava por... o Morumbi estava sendo, né, alguns setores novos, amortecedores nas arquibancadas, tal. O Morumbi estava começando a passar por um processo de reforma que durou bastante tempo, né? Até o dinheiro do Denilson foi usado alguns anos depois, ali no ano do Denilson, que surge antes do Dodô, mas é vendido em 98, é vendido no ano seguinte aqui do nosso recorte. Era um momento de respiro, um momento de entre-safra para o São Paulo. O Telê tinha dado lugar ao Muricy Ramalho, que foi efetivado. Depois do Muricy, o São Paulo teve o Parreira, isso já em 1996, e o Muricy voltou para treinar o time em 97. É com ele que o São Paulo inicia, que o meu time de botão começa, 1997, com o Dodô no time, com o Muricy treinando. Não vieram taças nesses períodos pós-bimundial, e o São Paulo já estava começando a se incomodar. E você falou que é um período inigualável, e não é força da expressão, né? Que me perdoem os amigos são paulinos. O São Paulo não vai ser bicampeão do mundo mais uma vez, assim como acho nenhum clube brasileiro o fará no médio, nem no longo, nem no longuíssimo prazo. A gente chega no Paraná Clube, porque o Dodô, antes de virar um centroavante titular, regular no São Paulo, jogou no Nacional da Barra Funda. A cidade de São Paulo tem tão poucos clubes, né? Uma coisa tão esquisita que a gente já passou aqui e ali falando desse tema, que é até legal lembrar de um jogador que tem uma carreira consistente no Nacional. O Dodô fez 76 gols com a camisa do Nacional. E jogou também no Fluminense, onde ele passou rapidinho, fez 5 gols ali naquela passagem. No Paraná, ele foi emprestado em 96. Estava rodando, portanto, o São Paulo procurando dar experiência ali para o jogador. E ele é de 2 de maio de 74. Então, o Dodô faz 22 anos nessa temporada que ele está jogando pelo Paraná. Não marca nenhum gol, está ali na campanha do título paranaense
pelo clube, mas não é uma campanha de muito destaque. Ele está ali rodando, encontrando o seu caminho, ainda jovem, já amadurecendo, né? Já estamos falando de um cara de 22 anos, rodando aí pelo Brasil para fazer seus primeiros jogos, marcar seus primeiros gols. Ou seja, o Dodô é um Copa Baby, né? Quem nasce em maio de ano de Copa do Mundo, isso significa que a família do Dodô viu a seleção do Zagallo na Copa de 74 com um bebê no colo, sem fazer muito barulho para o bebê não chorar. Para citar a passagem dele pelo Fluminense, vale registrar que ele ganhou faixa de campeão, ganhou medalha, ele estava no time do Fluminense campeão carioca de 95. O gol de barriga do Renato Gaúcho, o Dodô estava lá. O Dodô estava naquele Fluminense. Isso é quase uma trívia, né? Pouco se fala sobre isso, porque ele não jogava regularmente, mas ele estava ali. Porque rolou o seguinte, Paulo, ele se destacou, né? De fato, ele fez muitos gols pelo Nacional, inclusive jogou bem a Copinha, que dá um destaque, sempre deu, e naquela época dava mais até do que hoje, e o Fluminense conseguiu fazer um contrato de empréstimo com o Dodô, contrato de 6 meses. Nesses 6 meses rolou o título carioca, o Dodô foi contratado para a base, era para ser experimentado por 6 meses e depois comprado. E o Dodô foi muito bem na base, mas ao subir para o time de cima não teve muitas oportunidades. Então ficou naquele limbo, né? Meio que tá bom demais para a base, mas ainda não está pronto para o time de cima, não teve oportunidades. E o Fluminense, na hora de comprar, não conseguiu, não teve cash, né? Não teve bala ali para comprar o Dodô. E o Dodô voltou, então, para o Nacional, só que ele já voltou com o São Paulo na espreita ali. O São Paulo já estava monitorando a situação do Dodô. Se o Fluminense não comprasse, o São Paulo comprava. E foi exatamente o que aconteceu. Como não rolou com o Flu, rolou com o São Paulo. Ele continuou vestindo uma camisa tricolor, mas agora a do tricolor paulista. Ricardo Lucas, 23 anos. Por que Dodô? Esse é um apelido que eu ganhei do meu irmão, né? Quando ele era menor e falava comigo, eu não conseguia falar Ricardo, né? E me chamava de Dô pra todo lado que eu ia, né? Dodô, aí ficou Dodô. Então em 97 ele já tá para fazer 23 anos, já não é moleque, mas também ainda não tá muito testado num primeiro nível. É de certa forma uma interrogação, será que vai virar, será que não vai virar? E ele arrebenta. O Dodô fez 93 gols com a camisa do São Paulo em 169 jogos e 54 desses gols aconteceram no ano de 97. É muita coisa, 54 gols em 69 jogos, uma temporada de fato espetacular do Dodô. Ele ainda não tinha essa alcunha de artilheiro dos gols bonitos, mas teve um ano de muito impacto, o artilheiro dos muitos gols, de fato, né? A média é muito alta, né? Ele fez por 2 vezes, ele marcou 5 gols numa mesma partida. Vale essa história. O Dodô de 97 abalou com a camisa do São Paulo e é por isso que a gente vai passar por alguns desses gols e dessas escalações, dessas partidas marcantes do Dodô. Paulo Júnior, se você tivesse um bar em Salvador, você convidaria, porque assim o não você já tem, né? Então não custa nada. Você convidaria Rogério Ceni para fazer uma jam session? Um barzinho e violão? Uma guitarra, um barzinho e guitarra. Acho que combina mais. Eu tenho gostado do Rogério Ceni, viu? Ele mudou de figura no meu conceito aqui. Ele mudou de tipo. Achava um jogador um pouco chato e acho que é um treinador legal. Também não conheço, né? Tô falando de uma distância quilométrica. Mas chamaria o Rogério. Tempos mais simples, né? Que um goleiro campeão do mundo tocava um violão num programa de esportes sem nenhum barulho. Não é que fizeram uma produção pro cara ir tocar, né? Ele ia lá e batia um violão, coisa boa. Vou tentar tocar um pouquinho. Faz muito tempo que eu não toco violão.
Toda vez fica por aqui, você fica com Rogério Ceni. Rogério Ceni, que é outra novidade do São Paulo de 97, novidade bancada pelo técnico Muricy. Não a existência do Rogério, que era uma existência já notada desde anos antes. Mas o fato é que o Muricy é o cara que deixa o Rogério Ceni bater faltas. Em 1997 é o ano em que o Rogério Ceni começa a fazer a sua... Não sei se nesse caso é inigualável, vai saber o que vai acontecer no futuro do futebol. Inigualável, vou cravar, inigualável. Mas é brincadeira, né? O que o Rogério Ceni fez ali, a partir de 97, batendo falta e pênalti pelo São Paulo, é uma coisa impressionante. E em fevereiro de 97 saiu o gol 0-1 do Rogério Ceni e a gente ouve o Luiz Alfredo narrando o jogo em Araras, gol do Rogério Ceni. O melhor do Campeonato Paulista está na Record. Câmeras exclusivas, a melhor transmissão, craques em jogadas fantásticas. Tudo isso com a melhor equipe de esportes do país. Um verdadeiro show de bola. Campeonato Paulista é gol de placa, é na Record. Atenção, momento raro no futebol. Goleirão Rogério do São Paulo, momentos finais do primeiro tempo. Autorizado, atenção, bateu. Corre pra alegria! Rogério goleirão! Magia! Um montão de alegria, magia! Momento histórico no futebol brasileiro. Rogério Muricy, o teu goleirão, corre pra alegria. 1-0 São Paulo, Rogério. Rogério, 1 São Paulo, 0 União. Repete, Rogério. Alviverde são as cores do maior dos meus amores. Pauleta, olha o União São João. Adnan, o Andrada do Rogério Ceni, né? O goleiro do gol 0-1. Não, o Andrada tomou 1.000, né? Mas acho que tomou 1 de goleiro. Sei lá, Adnan no gol. Chiquinho, Maciel, Júlio César e Ivonaldo. Lico, Odair, Ricardo Lima e Paulo César. Sairo e Reinaldo, técnico Lula Pereira. O União São João mais famoso de todos os tempos. O São Paulo de Rogério, Cláudio, depois Alberto, Valber e Bordon, que zaga, hein? Nossa Senhora. E Serginho. Axel, Nem, Luiz Carlos e Adriano, depois Wesley. Dodô, depois KT e Marques. Técnico Muricy Ramalho. Ele falou, não, vou te integrar no grupo do profissional do time para começar a temporada, mas você vai ter que dar vida, porque ninguém te quer aqui. Começa a treinar e faz a pré-temporada. Eu nunca corri tanto na minha vida igual aquela pré-temporada. Voei. Aí teve o Rio São Paulo, ele deixou os caras jogando, aí acabou o Rio São Paulo. Era gostoso o Rio São Paulo também. Putz. Começou o Campeonato Paulista em 97 contra a Portuguesa Santista. Nunca esqueci esse jogo. Esse é o jogo mais importante da minha vida. O Muricy na semana, pô, o Dodô vai jogar, tal, quem é, tal. Muricy, vocês vão ver quem é. E aí o Muricy me chamou antes do jogo, falou assim, o negócio é o seguinte, ou você joga pra caralho, ou fudeu. Ou então você vai ser mandado embora e eu vou junto, tá? Porque eu que tô te bancando aqui. Aí eu entrei pra jogar, joguei o jogo da minha vida. Joguei pra caralho. E aí? Caneta, gol e tal, não sei o quê. Aí o Muricy falou, eu sabia que ele ia jogar bem. Eu conheço o Dodô. O Dodô joga mais que os caras estão aqui e tal, não sei o que, me encheu de moral. Acabou a entrevista e ele falou, eu sabia o caralho. Esse gol do Rogério em Araras é logo na segunda rodada, então de fato é uma novidade mesmo na temporada e no campeonato. E nessas 10 primeiras partidas, o São Paulo não perdeu nenhuma, mas empatou demais. Não é que o time super embalou, não. Ainda assim o Dodô marcou 4 vezes. Aí na sequência, após esse primeiro momento, aí sim ele deslanchou. Nos 10 jogos seguintes do campeonato, o Dodô fez 12 gols. Pegou no breu total, embalou como homem-gol do time. Marcou 2 hat-tricks, 2 tripletes seguidos contra Juventus e América. E marcou 2 gols também na vitória sobre o Palmeiras por 4-2. Isso ali é final de abril, começo de maio. E o Dodô dava essa bela amostra, 8 gols em 3 jogos. Ele usava a camisa 19, é um campeonato paulista de numeração fixa, não começou o ano lá em Janeirão já com a camisa titular, não. E o técnico já é Dario Pereira. O Muricy começa o ano, mas o uruguaio chega logo, o Muricy cai logo, né? Cai logo no comecinho do ano.
Atenção para as notas agora de segunda-feira, que vai decidir tudo. Santa Cruz, 9. Unidos do Viradouro, 10. Aí está, campeã! Unidos do Viradouro. Unidos do Viradouro, a grande campeã do Carnaval 1997. Mocidade Independente. A Unidos do Viradouro de Joãozinho 30. E teve o último título na Beija-Flor. Aí Joãozinho 30 à frente da sua escola, apresentando a sua escola e sendo saudado pelo público. A Mocidade também levou 10 nesse último envelope, mas não adiantou. Perdeu por meio ponto. Viradouro, a grande campeã, com trevas, luz, a explosão do universo. Carnaval de Joãozinho 30, que voltou gloriosamente a Marquês de Sapucaí para vencer. Matéria da Folha da época mostra que o São Paulo estava em segundo no grupo, não era uma situação horrorosa, mas a torcida não gostava do jeito do time jogar, estava sem paciência, ele foi vaiado em jogos sequenciais, e aí o Muricy caiu depois de um empate em 3-3 com o Guarani. O Dario Pereira treinava o time de aspirantes, então foi colocado sem, né, foi a troca mais fácil ali, né? Tava ali já pronto para assumir. Foi o tipo de troca mais por um desgaste da torcida, uma insatisfação, um mau humor com o cara, assim, porque não, né? É 1997, não é o Muricy de 10 anos depois, que podia dar patada, que podia falar grosso, que tinha casca grossa, né? Esse Muricy era um Muricy que, para muitos torcedores, inclusive, uma espécie de, enfim, um Muricy sem o Tele não vai virar nada, né? Muita gente tinha desconfiança a respeito do Muricy e ele caiu. O São Paulo não alcançou. E o dia da queda dele, o 3-3 com o Guarani, 8 empates em 15 jogos. É bastante coisa, né? Para um estadual. É bastante coisa. É bastante coisa. O São Paulo tinha 23 pontos, o Corinthians, líder, tinha 31. E isso faria diferença no final do campeonato, né? Porque o Corinthians jogaria pelo empate, pelo número igual de pontos para ser campeão. A fase final daquele Paulistão, por sinal, é um ótimo quadrangular, turno único, né? São Paulo, Palmeiras, Santos e Corinthians foram os participantes. E aí é o seguinte, cara, turno único, quadrangular monstrão. Rodada 1, São Paulo 4, Palmeiras 1. O Dodô faz um gol. E aí tem São Paulo e Santos na segunda rodada. Aos 37 do segundo tempo, Dodô tá lá de novo, faz 1-0. O São Paulo vence o Santos, faz os 6 pontos. Mas, como dizia há pouco, isso não vale de muita coisa, porque pela pontuação da primeira fase, o Corinthians, que também fez 6 pontos, chegaria para o jogo decisivo precisando só de um empate. E é justamente o que o Corinthians consegue, 1-1 na partida decisiva. Nem Dodô salvou o São Paulo, o Corinthians foi campeão paulista. Maravilhoso o regulamento, adoro essa coisa de quadrangular final. Acho que é um formato que o bicho pega legal. O Corinthians, Ronaldo, Fábio Augusto, Antônio Carlos, Henrique e André, Romeu, Gilmar, Souza e Marcelinho Carioca, Mirandinho e Donizete, o técnico é o Nelsinho. São Paulo da final é o estadual, com Dario Pereira de técnico, alinhou com Rogério Ceni, Cláudio, Rogério Pinheiro, Bordon e Serginho, Axel, Belete, Luiz Carlos e Fábio Aurélio, Dodô e Aristizábal. Entraram França, Valber e Edmilson. Caraca. Ele foi o artilheiro do último Paulistão. Com isso, aos poucos, o Dodô vai entrando para a história do futebol e visita pela primeira vez o Museu do São Paulo. Enquanto o museu está vazio, tudo bem. O problema é quando Dodô vira o troféu que mais chama a atenção. Uma olhada mais demorada nas taças conquistadas nos mundiais de 92 e 93. Todo mundo que chega no São Paulo hoje pensa em ganhar um mundial, né? E eu não sou diferente e tô trabalhando para quem sabe já ganhar. Não deu taça, mas o Dodô ficou com os prêmios de artilheiro e de revelação do campeonato. E, Pauleta, olha essa.
A Folha de São Paulo convidou ninguém menos que Tele Santana para fazer uma coluna no jornal. Isso foi no fim de maio, acredito, e o Tele então saiu, chegou nas bancas de jornal falando sobre Dodô. A manchete da coluna do Tele Santana é O Imprevisível Dodô. Quer ler para mim umas partes? Vamos lá. O Tele que não tinha fax, então não tinha. Um motoboy foi buscar a coluna do Tele em sua própria casa. O sucesso de Dodô no São Paulo era tão imprevisível quanto o futebol desse jogador. É um atacante de muitas qualidades, embora ainda jovem, está sempre presente na área adversária, bate na bola de um modo peculiar, surpreendendo os goleiros. Ele chuta quando menos se espera e por isso tem se firmado como artilheiro. Muito legal aqui o olhar do Tele, né, para essa característica. O Dodô, de fato, era um cara que atrasava muito o chute, né? Escondia o chute, dificultava a vida do goleiro saindo. Aí o Tele segue. Nas chances que teve, enquanto eu era treinador do São Paulo, o Dodô não foi bem, não conseguiu se firmar, foi parar nos aspirantes, também decepcionou, teve que ser emprestado, retornou e, imprevisível como é, está se destacando. Fico muito feliz com seu triunfo, porque tive o prazer de trabalhar com ele. Além disso, é um prazer ver mais um jogador brasileiro subindo. O São Paulo consegue formar uma porção deles. E aí o Tele termina a sua coluna falando do Palmeiras, elogiando ali o Palmeiras naquela reta final de Campeonato Paulista, citando o Márcio Araújo, a época no Palmeiras, mas firmando novamente que o Dodô era um ponto ali de apoio, um ponto de força para o São Paulo, né? O Tele vai dizer, com Dodô, o São Paulo subiu de produção e deve equilibrar o quadrangular final do campeonato. Tava certo o Tele, né? Dodô foi bem na rodada 1, na rodada 2, e como você citou há pouco, o empate contra o Corinthians foi insuficiente para o título, mas de fato o Tele estava certo, o Dodô ajudou o São Paulo a ir bem naquele quadrangular final de Paulistão. E a Folha de São Paulo publicou o e-mail do Tele Santana para quem quisesse contestá-lo. tele@wgserver.cyberland.com.br. Eu não sei se eu mando um e-mail agora pro Tele, Pauleta, porque tô com medo desse WG Server destruir o meu computador aqui. Não sei se tem alguma... Cara, para um e-mail chegar no ponto Cyberland, eu acho que gasta uns 80 litros d'água, né? É muito grave o estado de saúde da princesa Diana, que sofreu um acidente de carro em Paris agora à noite. Os destroços do carro em que ela viajava foram retirados há pouco do local. O milionário egípcio Dodi Al-Fayed, suposto namorado de Diana, morreu no desastre. Estamos vendo imagens do carro sendo retirado do túnel em Paris, onde aconteceu o acidente. Dá para ver o airbag. O airbag foi acionado. Acabou o Campeonato Paulista, demora para começar o Brasileiro, o futebol nacional tinha um hiato grande ali e os clubes faziam excursões, amistosos e pequenos torneios. É o caso da Copa dos Campeões Mundiais, passou no SBT. Flamengo, Grêmio, Santos e São Paulo se juntaram e fizeram um quadrangular de intertemporada ali. Deu Flamengo campeão, mas o Dodô marcou 4 gols em 4 jogos, um deles é absurdo, um gol antológico que a gente ouve agora, São Paulo contra Grêmio. O jogo foi em Campo Grande e o Silvio Luiz não só narra como fala. Olha ele aí, Zagallo. Aí ele, olho no lance, no pau! Vai sair o Sabugo. Lá, aí ela, olho no lance. Opinião sobre esse 1-1 de São Paulo e Grêmio no Pantanal do Mato Grosso do Sul. Olho no lance. É do São Paulo. Foi ele. Gol de craque de Dodô, o dono da camisa número 19. Olha ele aí, Zagallo. 2 para o São Paulo, 1
Então, ô Paulo, a gente está em julho e o Dodô, o Silvio Luiz deixou bem claro na sua narração, está sendo especulado na seleção. Ele está no radar. Quando o narrador do SBT mete um olha ele aí, Zagallo, é porque as pessoas nas ruas também estão considerando que o Dodô merece uma chance na seleção. Mas eu vou retroceder um pouquinho só, porque em abril, durante a campanha do Campeonato Paulista, aconteceu algo relevante também para o Dodô, que é a Copa do Brasil, na qual o São Paulo caiu cedo, mas o Dodô saiu bem na fita. O São Paulo foi eliminado por Vitória, o Vitória que tinha o Bebeto no elenco, né? O São Paulo perdeu o jogo de ida, perdia o jogo de volta por 2-0, só que aí o Dodô em 5 minutos, no segundo tempo, marcou 2 gols. E aí o jogo ficou 2-2, o São Paulo entrou na disputa, acabou eliminado, faltou um gol, mas aquele momento do Dodô, o cara achou 2 gols em 5 minutos, fez o torcedor ir embora do Morumbi, tinha um público bem baixo no Morumbi, porque fez um frio do cacete aquele dia, mas o torcedor pensou, bom, saímos da Copa, mas o Dodô tá absolvido, jogou muita bola. Aos 48 minutos não valeu o gol do França, o jogo já estava parado, veja aí a disputa mais uma vez. Final de jogo 2-2, o Vitória está classificado e tá aí a confusão. Tá aí a confusão com o Alberto, o Preto vai para cima dele, o Bordão pede calma, Rogério também. Olha a confusão, o Preto vai pro chão. A confusão generalizada lá embaixo. Eles querem pegar é o zagueiro. É o Júnior Touché. E já foi embora pro banco, já foi embora pro vestiário. Touché que foi acusado aqui de ter arrumado a confusão lá em Salvador. Quando acabou o jogo, o Alberto foi para cima dele, ele saiu correndo e foi pro vestiário. Difícil de segurar também o Valber, veja ali. O Axel pede calma para ele, tenta se esquivar o Valber, tá doidinho para pegar alguém do Vitória. Em julho, começa o Campeonato Brasileiro. Agora é pra valer. Os melhores times do país, na maior festa do nosso futebol. Ao vivo, Futebol 97. Quem tem Globo, tem tudo. No Brasileirão, o Dodô acaba entregando um jogo também histórico, né? Um jogo de 5 gols. O Brasileirão do São Paulo foi ruim, 12º lugar. São Paulo disputando ali a classificação até o fim, né? Naquele modelo do final dos anos 90, mas sem jogar muita bola. Chegou a perder 5 em 8 jogos ali no meio da fase de classificação. Eram só 9 mil pessoas no Mineirão em 16 de julho. O Cruzeiro bem naquele semestre, estava no caminho de ser campeão da Libertadores, né? O Dida já era um ídolo do clube. Isso é a 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo vinha de 2 empates, empatou na rodada 1, empatou na rodada 2, pegava o Cruzeiro na rodada 3. Esse Cruzeiro de temporada de título de Libertadores, portanto, o Cruzeiro de Dida, não é qualquer time. Jogo na TV aberta, quarta-feira à noite, e aí aconteceu o que aconteceu. Cruzeiro 0, São Paulo 5. 5 gols de Dodô na maior noite de sua vida. Isso é grifo meu, jamais perguntei isso pro Dodô, mas vou cravar. Aquele dia não tinha como o Dodô passar mais despercebido. Se falava em seleção brasileira e se falava de um grande artilheiro se firmando ali na Série A do Brasileirão. Fabiano, é só o Dodô se mandou na hora certa, a defesa parou, olha o gol do São Paulo, ganhou a medida, penalidade máxima apontada pelo árbitro. É lá o toque na hora certa, o Bandeira não tem que reclamar. Não, pelo jeito, não houve impedimento, o Dodô saiu de trás, o ala Ricardo. Olha a distância que toma o Dodô, partiu o Dodô, da Dida, Dodô, gol! Mas não valeu, o ato disse que tinha um jogador do Cruzeiro dentro mas aí não pode, o senhor Dacildo. Já mostrou qual é o canto que ele bate. Será que ele vai inverter o canto? Se ele inverter, o Dida vai buscar. Lá vai, autorizou. Atenção, lá vai o Dodô, bateu, gol! São Paulo cobrando penalidade máxima. E ele fosse trocar o canto, que na primeira vez ele bateu nesse. 4 São Paulo, 4 de Dodô, 0 para segurar, não tá fácil. Olha o Fábio, botou na grande área, Dodô, olha o tiro, gol!
torcedor do São Paulo não acredita no que está vendo. O Dodô faz o quinto para o São Paulo, o quinto dele num jogo só. Ouvimos os gols do 5-0 e eu canto a escalação, a ficha do jogo, antes da gente falar de seleção brasileira. Dida, Ricardo, Odair, Célio Lúcio e Gustavo, Fabinho, Ricardinho, Cleison e Caio, Marcelo Ramos e Elivelton, técnico Paulo Autuori. São Paulo jogou com Rogério, Cláudio Guadagno, Rogério Pinheiro, Álvaro e Serginho, Edmilson, Belete, Fábio Aurélio e Fabiano, Denilson e Dodô. Dario Pereira era o treinador. E antes da gente falar de seleção, Paulo, fazer um parênteses bem breve aqui, né? Como disse, gravamos isso em agosto de 2025 e alguns dias atrás o Bebeto participou de um desses debates, né? Mesa-casts, esses programas de conversa longa, e o Bebeto citou que nesse momento aqui, nessa história aqui, o Bebeto jogava no Vitória, eliminou o São Paulo da Copa do Brasil, não estava jogando mal, só não estava voando, não era o melhor jogador do Brasil, mas estava lá, estava bem no Vitória. E ele teria ouvido do Zagallo o seguinte... E aí Zagalinho me liga, que ele foi um cara que sempre... A minha referência, né? Ele, Parreirinha, o único pentacampeão do mundo, eu falo sempre isso, o orgulho de ter um cara desse, e brasileiro, né? E rapaz, Zagalinho aí me ligou. Meu garoto, sei que você tá bem, tô acompanhando você... Só que você precisa sair daí e vir para o Rio de Janeiro ou São Paulo. Eu disse, meu Deus, que eu quero te convocar. Para ter força, você tem que vir ou para o Rio ou para São Paulo. E eu disse, meu Deus, o Zagalinho, pelo amor de Deus, Zagalinho, como é que eu vou sair do meu Vitória aqui, que é o clube que eu tenho amor, eu era torcedor do Vitória. E aí o Bebeto tomou as decisões que tomou. Primeiro foi jogar o Mundial de Clubes pelo Cruzeiro e depois assinou com o Botafogo, sendo que ele tinha também a chance de ir para o Corinthians, porque tinha aquela coisa do Banco Excel, que patrocinava tanto Vitória quanto Corinthians. Mas serve para a gente lembrar, né? Nessa corrida, e o Dodô vai ser convocado para a seleção agora, o Dodô já entra numa disputa em que o técnico da seleção fala com o atacante do Vitória e fala o seguinte pro cara, eu quero convocar você, mas você tem que estar no time certo. Onde você está jogando eu não te convoco. Pra gente lembrar que não é só sobre bola, sobre gols, é também sobre o que o treinador já tem na cabeça de antes, né? Não é sobre o que você faz hoje, é também sobre o ontem, também sobre o anteontem. A moral do Bebeto era justificada, né? Digamos, tecnicamente, a Copa de 94, seguindo na seleção ali com o Zagallo depois no ciclo. E só reforçar, né, já diante do que você disse, sempre ouvi com ressalvas, né? Esses ex-jogadores têm inventado muita coisa, têm falado muita besteira, têm floreado demais, né? Como o Zagallo não está aqui para confirmar essa bobagem, porque ele confirmaria também, né? O Zagallo entraria nessa, mas é impressionante, né? Como algumas releituras de alguns jogadores, um pouco por marketing pessoal, um pouco também por falta de organização, assim, das ideias, às vezes por uma elaboração meio confusa dos fatos, se enrolam nas datas e nas histórias e nos personagens, né? A vontade de puxar uma resenha, às vezes, é maior do que de contar uma história de forma mais verossímil. E tá tudo certo, né? Estão no direito deles, estão aí se divertindo e alimentando as histórias o privilégio de ter sido jogador de futebol, mas só faço essa ressalva porque eu vi que você trouxe aqui no roteiro e a forma com que o Bebeto contou essa história me incomodou especialmente. Mas acontece. Aí, como diria o outro, é problema meu. Um infarte mata aos 75 anos o educador Paulo Freire. Com 25 livros publicados em 35 línguas, Freire ficou famoso no mundo inteiro por criar um método revolucionário de alfabetização. Aprender a ler para ele era também aprender a mudar o mundo. Paulo Freire criou uma teoria da educação totalmente nova, em que o professor é que tinha que se adaptar às necessidades do aluno. Alfabetizar era o caminho para transformar a realidade social. Isso valia também... Na semana da convocação, então, do Dodô, foi alguns dias depois, foi na semana seguinte ao Cruzeiro 0, São Paulo 5.
ficou muito forte, né? O nome do Dodô ficou muito forte. E naquele momento, na temporada, o Dodô tinha 32 gols em 33 jogos, era um gol por jogo praticamente, e o Zagallo realmente chamou o Dodô, faltava menos, chamou o Dodô até porque o Bebeto estava no Vitória, né? Né, Bebeto? Essa é a explicação, né? E faltava menos de um ano para a Copa do Mundo de 98. O ataque tinha diversos candidatos fortes, além do Bebeto, além do Dodô. A gente está falando de Edmundo, de Elber, de Romário, de Sony Anderson. Naquele Campeonato Brasileiro, o Christian jogaria muito, ficaria também em evidência. E o velho Lobo achou espaço para o Dodô ser testado. O Dodô atravessou o mundo, pegou o avião rumo à Coreia e ao Japão. Contra a Coreia foi titular. Camisa 7, escalado ao lado de Ronaldo no ataque, com Denilson e Leonardo fazendo a meiuca, chegando de trás. Cafu e Roberto Carlos pelas laterais, ou seja, ele não foi num time não pode misto, reclamar não. dessa estreia, né? Não, exato. Ele não estava Cafu, Roberto Carlos, Denilson e Ronaldo, pô, é um belo 11 para estrear, né? Fecha o olho, toca a bola e corre para frente que você vai receber. Ele saiu no segundo tempo para a entrada do Sony Anderson e o jogo acabou 2-1 para o Brasil. O gol da vitória foi justamente do Sony Anderson, o que na corrida pela Copa não é bom para quem sai e vê o cara que entrou marcar o gol da vitória. Aquele jogo tinha outra estreia, além do Dodô como titular. O Júnior Baiano também fez seu primeiro jogo pela seleção, vindo do banco de reservas. Depois do jogo contra o Japão, o Zagallo inverteu. Sony, titular com a camisa 7, e Dodô entrando no segundo tempo. Esse jogo teve também teste para Donizete Pantera, teste para Juninho Paulista, e ele no ataque do Japão, Kazu. É mole, Leandro Amin. Você gosta de acompanhar o Kazu? Como é que é a tua relação com o Kazu? Você já acha que já deu também? Kazu e Ibis são os dois temas do futebol contemporâneo, né? O caso do Kazu que eu não tenho muita paciência, não. Mas eu gosto de acreditar, porque se for atrás vai descobrir que ele não tá jogando, né? Então eu prefiro acreditar que ele tá jogando. Deixa rolar. Técnico Zagallo, só pra... A gente falou das mudanças no time. Carlos Germano foi o goleiro. Júnior Baiano esse dia foi titular. Então ali, estamos há 11 meses da Copa do Mundo. Alguns testes importantes, né? Júnior Baiano chegaria titular na Copa, por exemplo. A corrida do ataque estava mais complicada, mas tem ali então jogo 2 para o Dodô, jogo 2 para o Sony Anderson, jogo 7 para o Donizete. Já tinha uma história um pouco maiorzinha na seleção. Os poucos e pontuais testes do Zagallo ao ano da Copa. A segunda convocação do Dodô foi a melhor, porque a rede balançou, né? Amistosos de setembro, o Ronaldo não foi, e aí a camisa 9 ficou para o Dodô. Na Fonte Nova contra o Equador, Brasil 4, Equador 2. O Dodô marcou 2 vezes, uma num escanteio, né? Pegou no segundo pau e fez o gol, e um outro gol de pênalti. Esse time não tinha o Ronaldo, mas tinha o Rivaldo, não tinha o Denilson, mas tinha o Zinho, e também tinha o teste de Christian, o Jesus Christian, que foi colocado nessa barca também, porque o Zagallo queria olhar. O time tinha também Kleber, o Klebão, na zaga, o Russo do Sport na lateral, estava jogando muito na época, o Emerson na meiuca, acabaria indo para a Copa do Mundo. Então essa convocação também com um caráter de olhar, né? O Zagallo dando uma última chance aí para algumas pessoas. O Dodô seguiu o titular em outubro, aí ele usou a camisa 11, não mais a 9, porque o Ronaldo estava de volta. O Brasil jogou contra Marrocos em Belém, e em novembro ele usa a camisa 7 em Brasília contra País de Gales. Portanto, estava lá, né? Foi convocado em mais de uma, mais de 2, mais de 3 partidas, atuando e competindo também, além de todos os jogadores que a gente citou aqui, com Rodrigo Fabre, outro nome que o Zagallo lembrou, Miller, já veterano, mas ainda muito bem, outro nome que o Zagallo considerou. Então era muita gente, né? Era uma competição de bastante nome.
Você citou o Russo já no Vitória. Ele começa no Sport, 97 ele faz uma ótima temporada no Vitória. Depois teria outras passagens pelo Sport, claro. Na minha cabeça, eu falei pensando no Russo de 98 do Sport, de fato, que cristalizou na minha cabeça aqui, de fato. Brasil, Equador. A seleção brasileira volta a jogar diante da torcida após 5 meses. Vamos para a Copa do Mundo. Estamos hoje há 9 meses exatos da abertura da Copa. O Brasil faz o jogo de abertura no dia 10 de junho. Carlos Germano 1, Cafu 2, Júnior Baiano 3. O número 4 é Gonçalves, zagueiro de área pela esquerda. O ala esquerda, Zé Roberto, número meia dúzia. No meio campo, capitão do time, Mauro Silva com a número 5. Rivaldo no seu retorno à seleção com a número 10. E Denilson com a número 11. Mais à frente, Sony Anderson, o Anderson com a número 7 e Dodô com a número 9. O técnico é Zagallo. 7 minutos, aí a cobrança, olha a bola, a chance! Gol! Do Brasil! Dodô aos 27 minutos com extrema facilidade. A enfiada de bola mais atrás, para Rivaldo, domina na boa, faz a finta. E atenção, esta é a melhor notícia da história do tênis brasileiro, uma das melhores do esporte no Brasil dos últimos tempos. O brasileiro Gustavo Kuerten, o Guga, é o campeão de Roland Garros, aberto de tênis da França. Guga derrotou o espanhol Sergi Bruguera por 3-0 com parciais de 6-3, 6-4, 6-2. Guga é o primeiro brasileiro a vencer um torneio do Grand Slam. De Paris fala o nosso enviado especial Marcos Uchoa. Aqui em Roland Garros, um orgulho imenso de todos nós pelo Gustavo, pelo que ele conseguiu, pelo técnico Larry Passos, pai, amigo, tudo segundo o Gustavo, a mãe Dona Alice também, um orgulho tremendo por tudo que ele conseguiu, essa vitória, chegar aqui em Roland Garros. Gustavo, você agora pousou para milhões de fotos, o mundo inteiro te viu, agora o Brasil quer te ver especialmente. O que realmente agora, você já conseguiu entender esse título? Acho que ainda não, acho que eu só ganhei um torneio aí que foi super difícil, tentei ganhar de vários jogadores que eu tenho certeza que são os melhores do mundo. E eu consegui por várias vezes, até no quinto set, lutando bastante. Acho que eu botei realmente... E a gente está falando de gente sendo testada, mas a gente não falou de duas grandes cobras, né? Romário e Bebeto. Simplesmente a dupla do Tetra estava ali ainda, óbvio, não estavam descartados, longe disso, eram ainda jogadores de seleção e fizeram dupla de ataque no amistoso de dezembro, para você ver a ladeira que o Dodô tinha que escalar. O Ronaldo tá na Copa, ponto. Romário e Bebeto, os caras do Tetra, estão na Copa, ou só saem se acontecer alguma coisa, estão por ali. Então a brecha era muito curta, né? A gente está falando de uma convocação de 20 jogadores de linha, hoje isso já está maior, a brecha é muito pequena, né? O espaço é muito curto. Eles se juntaram a Ronaldo no amistoso seguinte, então a gente já começa a organizar que o time vai ter Romário, vai ter Bebeto, vai ter Ronaldo. O Denilson se firmou, o Denilson já está num nível acima dessa turma do Brasileirão, já está nos planos do Zagallo numa escala, né, num degrau acima dessa turma. E o Edmundo acaba com o Campeonato Brasileiro, né? Ele praticamente obriga o Zagallo a engoli-lo, né? Essa coisa do gênio difícil, das cagadas que o Edmundo fazia aqui e ali, mas o cara está acabando com o Campeonato Brasileiro e ele precisa ter um espaço nesse time. O Dodô não voltou a ter chance, a lista ficou curta para o nosso personagem, a Coca-Cola fez o mini craque do Dodô e o Zagallo foi de Ronaldo, de Bebeto. O Romário acaba cortado naquele imbróglio da lesão e Edmundo e Denilson são os reservas para a Copa do Mundo. Não teve tempo, não teve espaço, não teve vaga para o Dodô. Ele nasceu no país com a maior concorrência da época. Não coube Dodô na lista da Copa do Mundo. Seria o maior atacante da história da Bulgária, se búlgaro fosse. Seria, ou se seria. Então, falar do 97 do Dodô, dos mais de 50 gols, é falar da entrada no radar da seleção. E vale também lembrar
olha quantos campeonatos, né? Já falamos de Brasileiro, Copa do Brasil, Copa dos Campeões Mundiais, estaduais, e teve também a Supercopa Sul-Americana. A Conmebol nos anos 90 tentou de muitas maneiras, né? Depois dessa Supercopa, no ano seguinte viria a Copa Mercosul, até achar o modelo da Copa Sul-Americana. A Conmebol bateu muita cabeça, mas teve a Supercopa Sul-Americana e nessa o São Paulo bateu finalista. Supercopa dos Campeões da Libertadores. E um ponto alto da campanha para o Dodô foi o fato de que ele meteu 3 gols na rede do Chilavert. E para um São Paulino isso é bastante coisa, porque São Paulo e Vélez tinham feito a final da Libertadores de 94, o Vélez ganhou a Libertadores dentro do Morumbi, o São Paulo tinha o Chilavert engasgado, e aí o Dodô fez 3 gols no goleiro paraguaio. Para o melhor goleiro do mundo, Chilavert perdeu a pose diante das arrancadas e da habilidade de Dodô. No primeiro gol foi assim, e Marcelinho aproveitou o rebote. Dodô mais uma vez cara a cara com Chilavert. O paraguaio evitou o gol no primeiro lance, mas o zagueiro Campanucci fez contra. Tanta facilidade fez os garotos do São Paulo perderem o respeito por Chilavert. Um drible seco e num chute colocado, um golaço de Dodô. 3-0. No quarto gol do São Paulo, Dodô de novo, para desespero de Chilavert. O São Paulo perdeu para o River na final. É bom que se lembre com uma arbitragem no mínimo controversa contra o São Paulo. São Paulo tem sim motivos para reclamar da arbitragem naquela decisão, e o Vélez do Chilavert pelo menos deixou de ser um espinho tão apertado assim na garganta do São Paulino. Não que valha alguma, né? Não que seja uma substituição, mas bom, pelo menos quem foi e assistiu aquele jogo saiu um pouquinho vingado, foi uma boa pizza depois do jogo. Na final, o Dodô fez um gol. O River Plate ganhou do São Paulo por 2-1 e o gol do São Paulo foi justamente do Dodô. O Dodô marcou 7 vezes naquela Supercopa. Apita o Baldo Aquino. Tentou botar do lado de cá. A chance é do River. Francesco estava carimbando o jogador do São Paulo. Ele deu pênalti. Ele deu penalidade máxima. Esse árbitro vai estragar um São Paulo que começava bem demais. Vergonhoso. Indo o garoto, você vê que o Álvaro tá com o braço colado no seu corpo. Bateu, pega Roger, o goleiro do São Paulo. Vai de novo e pega. Tá muito difícil. Tá muito difícil realmente. Vamos ver o time do São Paulo. Isso, vai chegando, bateu! Gol! Do São Paulo, Dodô! Impressionante a bomba de Dodô! E ele se ajoelhou à frente do juiz, olhou para o juiz. Porque, infelizmente, o que o paraguaio está fazendo é brincadeira. O São Paulo empata, o São Paulo está demais, Rivelino, Dodô. E a gente fecha esse batidão de Dodô com outra mão aberta, outra manita, outra vez 5 gols, né? A gente falou dos 5 gols que Dodô marcou no Dida. Esse jogo é mais lembrado, né? Pelo tamanho e coisa e tal. Mas isso aconteceu de novo, foram 2 vezes no Campeonato Brasileiro. A outra vítima foi União São João, olha ele aí de novo. 26 de outubro, São Paulo 7, União São João 1, jogo no Morumbi. Dodô já testado e já não sendo mais chamado para a seleção, mas de certa forma esse jogo era ali um argumento para voltar para a briga. Olha aí, olha aí, a Copa tá chegando e o cara dos 5 gols não vai mesmo. Ele tinha feito um gol de bicicleta também em São Januário, nessa época. Foram 21 gols no Campeonato Brasileiro de 97. Conseguiu trazer a bola para a perna esquerda. A sobra ainda do São Paulo. Dodô tentou, que lindo lance! Gol! Um golaço é do São Paulo!
boca de Dodô. Aos 3 minutos do primeiro tempo, de bicicleta, meio de lado, de pé direito, ela sobrou para ele. E chegou para ver, rever, ver de novo, mostrar no intervalo, no fim do jogo, Edmundo amanhã. Quebrou os recordes, como todo mundo se lembra, fez 29 gols. Jesus Christian fez 24, mas vale lembrar que Edmundo e Christian foram à segunda fase, ou seja, tiveram pelo menos 6 jogos a mais ali na tabela. Então, o Dodô, para um time que não chegou nas finais, 21 gols, tá de ótimo tamanho. O São Paulo em 98 seria campeão paulista, o Denilson, campeão, arrumaria a mochila para ir jogar no Betis, iria também para a Copa do Mundo, o Raí voltava da Europa para brilhar nessa decisão e fechar a sua bonita, linda carreira, e o Dodô já não fez uma temporada tão espetacular quanto em 97. O ano bala do Dodô no São Paulo é de fato 97, é até por isso que em 99 ele começa a rodar. Foi jogar no Santos, a partir dali atravessou para o século XXI, rodando por vários e vários clubes, jogando muito bem em vários deles. Santos, Botafogo, Palmeiras, foi para fora do Brasil, jogou depois de novo muito tempo aqui pelo Rio de Janeiro, rodou legal. O Dodô, em termos de seleção, parou por ali, né? Foram só esses joguinhos em 97 mesmo. A sequência da carreira não rendeu novas chances para o Dodô com a amarelinha. Mas não há de ser nada. A carreira de Dodô foi um grande barato. Ele, inclusive, voltou para o Fluminense, onde jogou no começo da carreira. Como você disse no começo do nosso roteiro, um excelente apelido. Dodô já é um apelido bom, né? Só o cara chamar é muito mais legal que Ricardo Lucas. E é um cara que ficou na memória de quem vê futebol como um jogador que dá gosto de ver, um jogador legal de se assistir. E o que pode ser melhor para um jogador de futebol do que ser lembrado dessa forma. Pauleta, estamos de volta. O meu time de botão agora está efetivamente de volta. Manda um abraço para você. A gente continua com 2 episódios por mês e eu te encontro na próxima. Tchau, tchau. Valeu demais. E só para registrar, a última linha de frente de Dodô pela seleção: Zinho com a 10, Miller com a 9, Dodô com a 7. A gente está a um semestre da Copa do Mundo, nenhum deles chegou à Copa, só para lembrar do leque de opções que Zagallo tinha de jogadores atuando aqui pelo Brasil. Foi um grande jogador o Dodô, foi um grande jogador, foi muito bom ver o Dodô em campo com sua capacidade, sua facilidade e, voltando ao que diz Tele Santana no seu texto, a forma com que o Dodô tinha a capacidade que ele tinha, a habilidade que ele tinha para finalizar e para matar o goleiro. Estamos bem de retorno, a bola foi bem tratada nessa volta do botão. Leandro, valeu!